uma vida abundante. Eu não estou falando aqui de desejos, de instintos e de vontades saciadas. Mas também não estou falando da ausência de problemas. Porque uma vida abundante, ela pode ter problemas. Uma vida abundante pode ter um desejo, uma vontade não atendida. E eu gosto muito desse tema de vida abundante. Nós teremos uma jornada daqui a alguns dias falando sobre esse tema. E eu gosto muito de usar a figura do apóstolo Paulo. Porque nele, baseado naquilo que ele escreve, eu consigo compreender e eu tenho então um conceito real do que é a vida abundante. E o primeiro texto que eu quero ler com você é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até o versículo 10. Diz assim: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse de mim, que está falando do espinho da carne. Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer as fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Como pode uma definição como essa? Poxa, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Talvez se a gente olhasse de forma humana para a vida do apóstolo Paulo, foi prisão, foi açoite, foi injustiçado várias vezes. Mas ainda assim nós podemos ver alegria na vida de Paulo. Você não vê Paulo reclamando da vida. Pelo contrário, você vê ele cada vez mais empenhado em seu propósito de vida. Cada vez mais empenhado em fazer a vontade daquele que o chamou, daquele que o salvou. E o texto agora que eu quero ler com você é Filipenses capítulo 4, verso 10 até o verso 13. Diz assim, Filipenses 4, 10 ao 13. Como eu me alegro do Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Ele está falando isso aos filipenses. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Olha que conceito fantástico de vida abundante. Quando eu olho para esse texto, eu compreendo o que é vida abundante. Mesmo na escassez, ele sabe viver satisfeito. Mesmo tendo muito, ele sabe ser grato. Tanto o estômago cheio como o estômago vazio. E quando você assiste aquele filme Paulo, você consegue entender mais ou menos o que se passou na história. Você consegue compreender o que Paulo de fato viveu ao longo da sua jornada como cristão e como evangelista, como pregador, como plantador de igrejas. E você vê que não foram poucas as lutas que Paulo enfrentou. Mas mesmo assim ele falou assim: eu posso enfrentar o que for, porque quem me dá força é o Senhor. A vida abundante, ela não é fruto de esforço humano. Muitos pensam nisso. Não, eu vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso que me dê muito dinheiro para eu ter uma vida estabilizada no futuro, para eu garantir a minha velhice, ter uma boa aposentadoria, ter um bom seguro de vida, e acha que isso é vida abundante. A vida abundante não é fruto de esforço humano. Ela foi conquistada por alguém. E Paulo reconhece isso. Porque ambos os textos que nós lemos aqui, ele volta-se para Jesus. Que ele fala que quem o fortalece é o Senhor. Que quem o fortalece não é a sua dedicação até mesmo na obra, mas sim Deus, sim Cristo, que dá força para que ele saiba suportar. Ele sabe que o segredo para viver todas as suas circunstâncias é o Senhor que dá força. O segredo está nisso. Mas o foco dessa mensagem hoje não é falar das fraquezas de Paulo, não é falar do que Paulo viveu, mas sim da cruz de Cristo. O foco dessa mensagem é a cruz de Cristo, porque foi nela que o preço da vida abundante foi pago. Foi na cruz
que nós tivemos acesso a essa vida abundante? Foi na cruz. Não foi no ato da minha e da sua entrega a Jesus. Ali nós passamos a usufruir dela. Nós passamos a viver dessa graça que foi dada. Porque o preço pago dessa vida abundante foi por Jesus na cruz do Calvário. E aí, amados, nós vamos ler um texto aqui que eu acho um dos textos mais lindos e perfeitos da Bíblia. É um texto que eu acho que ele deveria ser feito uma moldura num quadro e colocado em todas as casas. Porque ele vai falar da realidade da cruz. Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler os 10 versículos desse capítulo. É pequeno, capítulo pequeno. E eu, quando o Niles me mandou a mensagem me falando para pregar hoje, eu sempre recebo esse convite com muita gratidão no coração e muito temor. Porque é um privilégio poder pregar e falar da palavra de Deus. E quando ele me disse o tema, me disse como pregar, o que pregar, na hora eu fechei meus olhos e fui orar: Senhor, o que tu queres falar à igreja? E veio esse texto em minha mente, um texto que eu já tinha lido alguns dias anteriores, que fazia parte do meu devocional. E quando eu reli esse texto na quarta-feira, eu não contive as minhas lágrimas. Eu não contive assim a emoção, porque eu estava sentado na minha sala, sozinho, em casa, e eu fui tomado por uma graça, eu fui tomado por uma atmosfera que me constrangeu, e eu não conseguia parar de chorar na quarta-feira, quando eu li esse texto. Eu vou me segurar para não chorar agora de novo, porque é um texto muito forte, e eu desejo que você entenda essa palavra, que se você só entender esse texto, você não precisa prestar mais atenção em nada. Você pode me ignorar o resto da pregação, não tem problema, eu não vou ficar triste com você. Mas se você compreender o texto de Isaías hoje, isso transformará a sua vida. Isso mudará a sua história para sempre, se você compreender esse texto. Olha que riqueza, olha que riqueza. Diz assim o texto, eu vou ler aqui na tela para você acompanhar. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Que texto!
Que texto. Que palavra poderosa. Amados, o que falta para você ter uma vida abundante não é a resolução do seu casamento, não é ter a sua necessidade de dinheiro suprida, não são ter circunstâncias favoráveis ou melhores. O que falta para você hoje é a realidade da cruz de Cristo. O que falta para você não é a resolução dos seus problemas. O que falta para você de fato é a realidade da cruz. A realidade da cruz é muito mais do que carregar um crucifixo no peito, do que ter lá uma cruz de madeira com Cristo ainda na parede da casa. É muito mais do que um fato histórico o que aconteceu com Jesus na cruz. É muito mais do que um fato histórico. Porque existem fatos históricos que não mudaram a sua vida, que não influenciam você em nada. Mas um fato como esse de Jesus muda toda a humanidade. Muda toda a essência do ser humano. O que Jesus fez na cruz do Calvário muda a sua descendência, muda o seu íntimo. Porque é pela cruz de Cristo que você tem vitória sobre o pecado. É na cruz de Cristo que você tem vitória sobre o seu maior inimigo, chamado Satanás. É na cruz de Cristo que você vence as tentações. É na cruz de Cristo que você se fortalece. É na cruz de Cristo que você tem vida de verdade. Porque a vida estava em Jesus. A vida era Jesus. E Ele deu para que eu e você tivéssemos vida, e vida abundante. Então, se falta paz no seu casamento, falta a cruz de Cristo. Se falta cura na sua vida, falta a cruz de Cristo. Se falta amor na sua vida, falta a cruz de Jesus. Porque na cruz nós somos perdoados, na cruz nós somos curados. O texto está nos provando isso. O texto está nos mostrando isso. Pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se você vive pela culpa, está faltando a obra da cruz em sua vida. Se você vive tentando consertar o passado, agora vivendo o presente, você tenta fazer certo agora porque errou tanto lá, está faltando cruz na sua vida. Porque a cruz transforma você. A cruz muda você. Porque é pela cruz que você tem vida abundante, vida plena. É pela cruz que a sua história é mudada. Isso é tão certo que até a própria história humana mostra isso. É AC, DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Você olha os livros de história, você tem lá 1400 anos AC, ou 1400 anos DC. Imagina, se um ato desse muda a história, muda o calendário humano, imagina o que pode fazer na sua vida. Imagina o que essa cruz pode fazer no seu coração, pode fazer na sua família. Pense nisso. Eu quero ler um texto de Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15. Diz assim: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-a e pregando-a na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Amados, preste atenção. Tudo que é necessário para você ter uma vida abundante, foi conquistado na cruz de Jesus, na cruz de Cristo. Porque foi ali travada uma batalha contra o nosso maior inimigo, contra Satanás e contra o pecado.
E foi ali que eles dois foram derrotados, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você fôssemos aceitos diante de Deus. Nós não somos aceitos pelo que fazemos aqui no palco, no púlpito. Nós não somos aceitos pelo que fazemos aqui ou ali fora, mas somos aceitos por causa da obra de Jesus. Foi pelo sangue derramado na cruz do Calvário é que nos tornamos aceitos diante de Deus. É Ele que nos justifica, Ele que nos torna justos. Não são as minhas ações. Não pense você que pelo meu empenho para pregar, meu empenho para tocar contrabaixo e cuidar da minha família é o que me torna justo. Não, isso é fruto da minha justificação. Se eu faço isso é porque o Senhor derramou uma graça sobre a minha vida. E sobre a sua vida também. E sobre a sua vida também. Eu quero que você saia daqui hoje consciente de que a cruz de Cristo muda a sua vida. Muda qualquer circunstância mais difícil que seja. Porque nessa cruz, a culpa, o pecado foi derrotado, Satanás foi envergonhado. Você agora é livre. Você não precisa mais ficar preso a cadeias, porque o Senhor liberta você. O Senhor cura você. Você não é refém da doença. Você não é refém da enfermidade. Você não é refém do seu passado, porque o Senhor muda a sua história. Um tropeço, um erro não define você. A cruz define você. Porque Deus nos olha por meio dela. Então antes dele ver você todo estragado, ele vê Jesus. E ele vê assim: meu filho, o teu sangue foi por causa desse pecador aí. Meu filho, esse camarada aí, ele se tornou justo por causa do teu sangue. E o que nós vemos é graça de Deus. A gente canta essa música maravilhosa graça, e de fato é uma graça tão maravilhosa que nós não conseguimos compreender. Nós não conseguimos mensurar isso tudo. Porque nos constrange quando nós olhamos para os nossos filhos, para os nossos casamentos, para aquilo que vivemos. Tudo é graça de Deus. Não é mérito algum, é amor derramado. Na cruz nós somos perdoados, na cruz nós somos curados, na cruz nós somos aceitos. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu já estou finalizando. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que você comece a falar com Deus, a orar do seu jeito. Não precisa se preocupar da forma de falar, mas fale como se estivesse falando com um amigo. Fala: Senhor, eu quero viver essa realidade da cruz. Eu quero experimentar essa cruz que perdoa. Eu quero viver como um perdoado. Eu quero, Senhor, viver curado. Eu quero viver livre. Eu quero viver aceito, restaurado. Eu quero viver a vida abundante. Eu quero viver a vida plena que Tu garantiu para mim naquela cruz. O que Tu fez no Calvário não foi só um momento histórico, não, Senhor. Tu fez para mudar a minha história. Tu fez para mudar a minha vida. Tu fez para mudar o meu futuro. Porque você me dá um futuro e uma esperança no qual eu posso crer que é o melhor. Muito, muito mais do que eu posso imaginar. Eu quero convidar você que hoje deseja viver essa realidade da cruz. Deseja, de fato, andar sobre essa realidade que já foi garantida, que já foi dada. Ela precisa agora ser usufruída por você, porque a graça já foi estendida. Eu quero convidar você a vir à frente para orar comigo. Eu já tomei essa decisão há muito tempo atrás, e foi a melhor coisa que eu fiz. Não importa se você já tem 10, 15 anos de videira, talvez hoje seja tempo de você renovar isso. E você que está nos visitando, é uma oportunidade única ter a sua vida aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Porque a cruz nos perdoa. Jesus nos perdoa. Jesus nos aceita. Nos restaura.
fato temos vida abundante quando estamos com Ele. Longe dele não há vida. Preste atenção. Longe dele não há vida. Pode ter lampejos de vida, mas vida abundante jamais terá longe de Cristo. Ele é a fonte de vida abundante. Ele é o pão da vida. É Ele que sustenta essa vida abundante. Que coisa tremenda é essa. Eu quero chamar Cláudio aqui para fazer essa oração e para ministrar sobre a sua vida. A banda vai tocar, a banda vai cantar. E rasgue o seu coração diante de Deus agora. Rasgue a sua vida diante de Deus agora. Se precisar gritar, grita. Se quiser chorar, chora. Mas não perca essa oportunidade. Não perca essa graça que está sendo derramada sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o fruto da cruz de Cristo na vida de cada um de vocês. Aleluia. A cruz é loucura para os que perecem, mas para cada um de vocês que teve a coragem de vir aqui à frente, é a nova vida, é a graça se renovando sobre vocês. Aleluia. Senhor, ouve as orações nessa noite, Pai. Ouve as orações aqui, Senhor. Corações quebrados e contritos, Pai, te buscam, Senhor, porque enxergaram, aleluia, reconheceram a tua cruz, reconheceram que naquela cruz há liberdade e vida para cada um deles, que naquela cruz, Senhor Deus, onde houve dor e sofrimento, hoje, Pai, através daquela cruz,
uma vida abundante a ser experimentada, Senhor. Que Deus, aleluia, na sua infinita sabedoria, derrame graça, derrame novidade de vida em cada um de vocês. E vivam a novidade que Deus preparou através daquela cruz para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo. E perdão, eterno amor e redenção. Vamos cantar. Deus prometeu. Deus prometeu melhor pra mim e nele escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberteu, Aleluia. deu a prisão, meu Salvador me resgatou. Eterno amor e redenção. Amados, vocês vão para sua casa hoje, para cada de vocês hoje. Levem no coração a graça do Senhor, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele cura você de toda a dor, Ele salva você de todo o pecado. Aleluia. Todas as promessas são verdade agora na vida de vocês, que tomaram um passo de decisão junto ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos aqueles que não recuam nem para tomar impulso. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que seja uma semana de graça, de esperança, de fé e de amor. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Deus Prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberto eu vou, deu a prisão, meu Salvador